Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Que bênção. Deus abençoe muito sua vida. Você que é mãe, que está aqui, feliz Dia das Mães. Deus abençoe muito você, sua casa, seu ministério. Realmente é uma grande dádiva que o Senhor lhe deu, como a própria palavra do Senhor diz para a gente. Nesse mês de maio, a gente, a partir de hoje, os próximos domingos para frente, a gente quer conversar sobre esse tema que foi exposto um pouco aí no vídeo, conectando a família. A pregação pela manhã foi feita no livro de Provérbios, capítulo 31, e hoje nós queremos olhar nos cultos da tarde e noite para Gênesis, o livro de Gênesis, no capítulo 3. Eu peço que você abra, por favor, sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo do capítulo 1 e depois a gente vai pular para o capítulo 3, tá bom? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Os 3 primeiros capítulos são tão importantes para a vida da gente e tão importantes também para a continuação da própria Bíblia, da própria revelação de Deus ao nosso coração. Quero ler com você o capítulo 1, versículo 27. Ele diz assim, a palavra do Senhor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você pode folhear sua Bíblia para frente, no capítulo 3. O último versículo do capítulo 2 nos dá uma informação muito importante do que acontecia aqui nessa comunidade, homem e mulher, quando diz que um e outro estavam nus e não se envergonhavam. A partir do capítulo 3, nós vamos ler até o verso 21, se você puder ler comigo, a gente lê de forma alternada, tá bom? Eu vou ler os versos ímpares aqui e os irmãos lerão os pares. Diz assim, mas a serpente, ela que é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus diz, não comereis de toda árvore do jardim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque és pó, e ao pó tornarás. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, vestimenta de peles para sua mulher, e os vestiu. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus, para a gente poder estar aqui como teu povo, cantando, te adorando, orando, se entregando ao Senhor. Pai, por misericórdia e graça, desvenda mesmo a tua palavra e abre o nosso coração, quebranta-nos a tua palavra com o teu Espírito. Ó Deus, venha sobre nós aqui, usa de misericórdia a nossa vida, nós precisamos de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o mês de maio é um mês que normalmente nós reservamos na igreja para conversar sobre a família, para meditar sobre isso. A próxima semana a gente vai ter uma excelente oportunidade com o retiro das mulheres e também ter um tempo muito proveitoso na palavra do Senhor, com mulheres da igreja que não têm idade específica para fazer parte do retiro, adolescentes, jovens, adultas, senhoras, todas estão convidadas para aprender mais da palavra e poder compartilhar também, interagir na comunhão umas com as outras e assim abençoar também esse final de semana. Uma excelente oportunidade que a gente tem para poder buscar o Senhor. É verdade que é um grande desafio falar sobre a família. Eu me sinto muito desafiado de poder pregar sobre esse tema. E quando eu digo desafiado, é porque minhas pernas tremem, minha mão fica tremendo, suando. Quando o pastor Sávio, a gente estava conversando, a vontade que dá é, rapaz, outra pessoa, eu não sou tão apto para falar sobre esse assunto. Algumas marcas no meu coração que a respeito disso que me atrapalham muito. E acredito eu que Satanás usa essas coisas para tentar desencorajar a gente a pregar e a falar sobre esse tema. Eu não tenho um bom histórico familiar, não tenho boas lembranças da minha família. Nasci num lar completamente desestruturado. Minha família, até hoje, há muitas questões, muitos conflitos e ainda hoje há muitas batalhas no meu coração. Semana passada, no domingo à noite, quando eu cheguei em casa, recebi um telefonema da minha mãe pedindo socorro por uma situação tão catastrófica, tão difícil na minha família, que eu não tenho como conversar e contar aqui. Mas pela graça de Deus, quando eu me converti e o Senhor alcançou o meu coração, Deus me deu o privilégio de conviver com algumas famílias. Na igreja, famílias de amigos, na casa do pastor, e o pastor é o pastor Sávio, que eu sei que ele não gosta de ser citado nesse momento, mas sua família sempre foi uma bênção para mim, sua casa. Na vida de irmãos, na palavra de Deus, e Deus me deu muito privilégio, muita graça, muita bênção, a que algumas coisas fossem mudadas e restauradas no meu coração. Deus me deu o privilégio de constituir uma família. Me deu uma esposa maravilhosa, uma mulher de Deus, que não poderia ser outra para me aguentar. Tinha que ser ela. Foi eleita mesmo, é quando a gente crê mesmo na predestinação. Tinha que ser ela mesmo para me aguentar. Não é fácil, não é fácil. Me deu 2 filhas maravilhosas que provam mesmo, que trazem a doçura da graça de Deus na minha família. Deus é muito bom. Agora no próximo ano a gente vai completar 10 anos de casado e é uma marca mesmo, uma grande alegria poder viver esse momento hoje na minha vida. Mas é um tema desafiador demais, porque
não tenho muita experiência, muito conteúdo, não tenho muita coisa em mim para poder falar sobre esse assunto e quero mesmo me esconder atrás da palavra de Deus, me esconder atrás da graça de Deus e do Espírito de Deus para a gente poder conversar sobre esse tema aqui. Agora no mês de abril, eu acho, final de março, talvez início de abril, a Netflix trouxe para nós uma série que aborda o tema do suicídio. E eu tenho duas coisas sobre essa série. A primeira na verdade, uma só. Queria mandar um e-mail para a Netflix, porque ela não traduziu o nome, eu tenho que falar aqui em inglês. Eu morro de vergonha, que eu vou errar, todo mundo vai tirar onda de mim e vão twittar a meu respeito. Mas a série é 30 Reasons Why. E, gostou aí? É difícil. Toda a série eles traduzem, mas essa ele não traduziu. Então, e já tive muita conversa na escola, que é quando eu estou dando aula, aqui na igreja, muita gente perguntando e tudo mais, a respeito desse tema. Eu não vou dar spoiler. Você já sabe que no final a mulher se mata, né? Essa aí está na cara, né? É um suicídio, é uma jovem, é uma adolescente. E é verdade que ao longo da série que eu pude assistir, há muitas questões, ou melhor falando, em torno do suicídio da Hannah, há muita coisa para se analisar a respeito do seu contexto familiar. A própria série tem muitos temas interessantes a respeito dessas razões, que entre aspas, que levaram ela até finalizar ou terminar com a sua vida. A família é sempre um tema que entra muito em jogo, entra muito em ascensão quando se fala sobre o tema do suicídio na vida de uma jovem, talvez em torno dos 20 anos de idade ou menos, que vai ceifar a sua própria vida, como é demonstrada lá. Interessante, porque pela série, pelo desenrolar dessa série, parece que a culpa, ou parece que as razões e as questões que levam a mulher, aquela menina, a ceifar a sua vida, está atribuída a pessoas. Pelo menos 13 razões que envolvem algumas pessoas, 13 pessoas envolvidas naquela situação, naquele contexto que levaram ela até a situação em que ela ceifa a sua vida. E no final, um jovem está chorando e muito triste, chateado a respeito do assunto, se questionando porque ele não amou, porque ele não deu, porque ele não entregou, porque ele não fez mais por aquela jovem. E um homem mais maduro, um psicólogo, olha para ele e diz o seguinte, eu acho que essa frase para mim é muito legal para a gente retomar o texto. Diz assim: o amor humano não conseguiria salvar o coração de Hannah. O seu amor dado a ela não ia conseguir mudar aquela situação. E é verdade que o nosso amor, o nosso empenho, as nossas obras, as coisas que a gente tem e pode fazer aqui na terra, não tem poder em si mesmo. Não dá com o nosso amor, com o nosso empenho, com o nosso carinho, com o nosso envolvimento, para salvar e resolver as questões aqui da terra, no coração dos nossos filhos, dos nossos pais, também dos nossos irmãos ao nosso redor. Não dá. Esse texto mostra para a gente por que não dá. Por que não dá? O texto vai falar no capítulo 1 a respeito de um Deus que é criador de todas as coisas. E aqui não é uma mitologia. Aqui não é uma história a respeito da criação. Aqui não é mais uma coisa, mais uma ideia a respeito da criação. Nós cremos pela palavra de Deus que Deus criou dessa forma. Sim, é verdade. Deus está revelando como foi que criou todas as coisas na sua soberania, no seu poder, pela sua palavra, como o mundo foi criado, como esse sistema foi criado, como cada célula, cada parte dessa natureza que a gente vive foram criadas. E por que elas foram criadas? E o texto revela que o final da criação de Deus é o homem e é a mulher. E o Deus não cria o homem e a mulher igual como todas as outras criações. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Irmão, eu desafio você a procurar qualquer história antiga a respeito da criação do mundo que se compare a essa aqui.
seja no lado da antropologia ou da mitologia, alguma história no mundo, alguma história conhecida da história antiga, que se compare, que se equivala ao que está acontecendo aqui. Um Deus que é todo-poderoso, que é Senhor, que é soberano. Um Deus que cria todas as coisas com a sua palavra, porque Ele diz, haja luz e houve luz. E esse Deus que é autossuficiente, que não precisa de nós, que não precisa da terra, mas está criando tudo isso para que haja um pouco do compartilhar da sua glória nessa existência criada, cria dois seres para que eles sejam reis e rainhas sobre a terra, e são diferentes dos outros, não porque são racionais e os outros são irracionais, não é essa mentalidade, mas são diferentes dos outros porque são a imagem e semelhança de Deus. Estou para ver uma história antiga de um Deus que resolve amar a criação e a natureza e o homem de tal maneira que não somente os cria e se afasta, mas os cria e imprime na mente e no coração daquele homem e da mulher um pouco do seu ser, um pouco da sua natureza, um pouco dessa santíssima trindade, una e múltipla, cheia de glória e poder, ali no coração do homem e da mulher. Adão e Eva. Você está acostumado a falar sobre esse tema aqui da família, especialmente da mulher, hoje que é Dia das Mães, e a gente quer olhar para esse texto um pouco mais pelo viés da mulher, e semana que vem olhar um pouco mais esse texto pelo viés do homem. Mas você que é homem hoje, preste atenção, porque essa palavra é para você também. Você que é homem, não falte domingo que vem, amém? Rapaz, faltou homem aqui, viu? Tem homem aí? Você que é homem, não falte semana que vem, amém? Amém. Melhorou 3%, como dizia um amigo muito querido. E aí, o que acontece? É que você está acostumado a ver sobre esse tema, provavelmente no ambiente acadêmico, na escola, nos direitos da mulher, no outdoor de uma loja, de uma propaganda, na televisão, na novela, isso e aquilo outro. A palavra que está tão usada, ultimamente é empoderamento, é ou não é? Especialmente nesse ambiente da mulher. O empoderamento da mulher. Os direitos da mulher. E é verdade que nós, mulheres, vocês, mulheres, tá vendo aí, pastor? Por isso que eu não queria pregar esse negócio. Depois corta. Aí, deixa eu tomar um pouco de água, eu estou nervoso. As mulheres cristãs sabem falar mais sobre esse tema, parece que com a linguagem da Revolução Francesa, a linguagem de um Foucault, de uma Simone de Beauvoir, de uma dessas mulheres aí que lutaram pelo conhecimento, pela chamada ideologia feminista e tudo mais. A gente sabe usar essa linguagem como sendo uma linguagem de conquista de direitos, conquista de igualdade, ou de luta contra a desigualdade, nisso ou naquilo outro, de busca por dignidade, nisso ou naquilo outro. A gente sabe usar essa linguagem. Deixa eu dizer a você, irmão. Deus, quando cria a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Para que a mulher tenha a sua dignidade em Deus. Para que a mulher tenha o seu significado e o seu valor em Deus. Para que a mulher tenha a sua missão e o motivo da sua existência aqui na terra em Deus. A gente chama isso no discipulado de teorreferência. É muito interessante olhar para isso, porque também desafio você a procurar na história antiga alguma história, alguma mitologia que trate da criação da mulher como a Bíblia está tratando. Deus olha para o homem e o capítulo 2 vai especificar mais como é que isso acontece. Dizendo assim, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora, que ele seja idônea. E quando Deus cria a mulher do homem, é interessante porque essa base da criação é o fundamento bíblico e teológico para tudo que vai decorrer aí no Antigo e Novo Testamento a respeito do resgate, do significado e do valor da mulher.
Ele diz que criou ela à sua imagem, à semelhança de Deus, para que no coração da mulher funcione, ou melhor, para que o coração da mulher funcione, exista em Deus. A sua referência de vida é Deus, o seu motivo de vida é Deus, o sentido da vida é Deus. O valor que se tem na vida se tem em Deus. Esse é o ambiente da criação. Só que o problema é que essa coisa, ela teve uma ruptura. E o capítulo 3 mostra para a gente isso. Quando Deus cria a mulher, Ele cria ela para ser uma auxiliadora, complementar ao homem. Mas Ele não cria a mulher para ser inferior ao homem. Deus cria a mulher e compartilha com ela da sua criação. E há um senso imenso aqui de igualdade, se você puder usar essa linguagem aí do nosso tempo para falar sobre esse texto. A igualdade na mulher a respeito do homem na criação, porque Deus cria ela também à sua imagem e semelhança, e não a imagem e semelhança do homem, e não diferente do homem. Deus cria essa mulher, Eva, lá quando faz o homem dormir, tira uma parte dele e forma ela para que ela seja também uma auxiliadora na criação dos seus filhos. E diz lá tantos provérbios a respeito desse assunto, falando que quanto que a mulher é importante, o quanto que nós filhos não devemos esquecer o ensino e a instrução da mãe, porque ela é instrumento de Deus no coração dos seus filhos, tão quanto os pais também, tão quanto os homens dentro de casa. O texto vai mostrar para a gente a respeito de mulheres na palavra de Deus, cheias de dons, cheias de carismas, cheias de potencialidades para serem usadas no meio do povo de Deus. Seja em adoração, seja elas, quando elas estavam ali profetizando e ensinando a respeito de Deus, quando estavam servindo uns aos outros na igreja de Atos. Em tantos momentos a gente pode olhar para a Bíblia e ver mulheres e mais mulheres servindo a Deus com um senso e uma dignidade profunda no coração. Essa é a revelação bíblica, porque Deus não cria a mulher inferior ao homem. Deus cria a mulher como criou o homem, a sua imagem e semelhança, mas cria a mulher com um sentido ou com uma missão que está atrelada à missão do homem, e é aí que está a diferença. Estou para ver um Deus que se inclina para ouvir a oração de uma mulher que está chorando, porque ela quer ter filhos, e Deus escuta aquela oração e dá a ela um filho, como fez com Ana lá em 1 Samuel. Deus que se inclina para socorrer Sara quando está sendo colocada em tantos apuros pelo seu marido. Um Deus que se inclina para mulheres, não somente para ouvir a sua oração, mas também para se deleitar enquanto elas adoravam e cantavam junto com o povo de Deus, porque eram imagem e semelhança de Deus. Mas o fato é que o capítulo 3 há uma ruptura nisso. E não é uma ruptura pequena. Interessante porque o texto começa narrando mesmo uma nova trama que vai acontecer aqui. Mas a serpente, naquele ambiente de relacionamento, de comunhão, compartilhar da presença de Deus, aparece um elemento. Esse elemento é o diabo, é o inimigo, pois aquele que se rebelou contra Deus, Lúcifer, que aparece ali com uma serpente e já inicia o seu processo com Adão e Eva, invertendo um pouco a ordem da criação. Ao invés dele procurar Adão, ele procura Eva. E naquele diálogo com Eva a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore do discernimento, aquela árvore que a comer dela era uma resposta, era um grito contra Deus, de autonomia, de rebelião contra Deus. Aquela árvore que fora criada para que a obediência de Adão e Eva, naquele ambiente ali do Jardim do Éden, pudesse manter a vida de Deus no meio deles. Havia também a árvore da vida, a celebração da vida que não é a vida que fazia eles respirarem, a sobrevida, mas era a vida que era a presença de Deus, a vida que é chamada de vida eterna por Jesus.
E aí a serpente um pouco que invertendo ali a ordem da criação, procura a mulher. A mulher não somente come da árvore, mas também dá ao seu marido. A ideia do texto é que o marido estava lá ao lado da mulher, participando. A gente vai falar sobre isso, sobre a omissão do homem. E eles comem. E rapidamente, aquele ambiente que estava estabelecido no capítulo 2, onde eles estavam nus e não se envergonhavam, aquele ambiente mudou completamente. Deus falou com a serpente, Deus falou com a mulher, Deus falou com o homem. A gente quer se deter um pouco nesse tema aqui da mulher hoje. Eu peço que você leia comigo mais uma vez o verso 16. O que é que ele diz? Você pode ler aí? Versículo 16, capítulo 3. Ele diz, você pode ler comigo? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Essa é a palavra de Deus para a mulher. Há um ambiente, uma atmosfera de criação da humanidade, de missão do homem e da mulher. Interessante porque Deus cria mesmo o homem e a mulher para serem reis e rainhas sobre a terra. C.S. Lewis usa muito essa imagem lá, os filmes, né, das Crônicas de Nárnia, a gente pode ver isso. Os reis e rainhas, os filhos de Adão e os filhos de Eva sobre a terra. Mulher, você foi criada para ser rainha de Deus na terra. Amém ou não? Mas não é aquela que diz assim, queixo para cima, né, diante do trono, para a coroa não cair. Não é essa do empoderamento feminino, que muitas vezes entra na linguagem gospel e enche o coração da gente. Mulher, você foi chamada para ser rainha, se apoderando do poder de Deus, do Evangelho de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, encontrando sentido, valor, significado em Deus e para Deus. Mas o fato é que a coisa complicou muito, porque nós já nascemos assim, homem e mulher. Nós nascemos debaixo dessa maldição da queda. Nascemos em pecado. Ainda temos a imagem e semelhança de Deus. Mas essa coisa está prejudicada demais na vida da gente. A gente ainda porta, mas essa coisa foi muito ofuscada por causa da presença do pecado. Eu gosto de pensar nesse assunto, que acho que para mim é o melhor exemplo, quando me lembro da minha infância. Minha infância, queria assistir televisão, mas a antena da TV não ajudava. Você lembra dessa época? A maioria aqui não vai lembrar. Eu queria ver Cavaleiros do Zodíaco na manchete e virava a antena para um lado, para o outro, cabeça para baixo, botava bombril, fazia de tudo, mas a imagem ficava assim, você não conseguia ver cor, não conseguia ver nada. Parece que a imagem e semelhança de Deus hoje na vida da gente é essa televisão que está cheia de como é que chama assim? Tem um nomezinho que a gente chama muscada, né? Não sei. E a gente não consegue mais ver a imagem. Não consegue mais ver a imagem de Deus no outro. Porque essa imagem, ela foi perdida ou foi prejudicada por causa do pecado. Aquilo que era uma TV assim, HD, aquela imagem 4K, aquela coisa maravilhosa, se tornou agora esse negócio. O homem e a mulher não conseguem mais em si mesmo refletir a presença de Deus. E ela tenta resolver esse problema colocando folha de figueira e se escondendo. É assim que a mulher, é assim que o homem tenta resolver esse problema da criação, esse problema da queda no coração do homem e da mulher ali no Jardim do Éden. Mas há duas maldições ditas para a mulher, e você precisa entender isso. Primeiro, Deus fala para a mulher que em meio de dores ela dará à luz filhos. Preste atenção, mulher, porque muitas vezes a gente está interpretando esse texto pensando que é apenas a dor do parto.
pensando que por causa da queda, que o parto causa muitas dores, o parto natural causa muitas dores à mulher. Preste atenção, porque o sentido aqui é muito maior do que aquela dor física que a mulher sente no parto. Querida irmã, a sua vida complicou bastante. Complicou porque o ambiente daquilo que você deveria produzir para Deus, o ambiente daquilo que você deveria ou teria de mais valor na terra, que é assim que Paulo fala a Timóteo a respeito da mulher, sendo a ela preservada a sua missão de mãe. Aquilo que você tem de produção mais valorosa sobre a terra, que não é somente no momento do parto, mas o ambiente da criação dos filhos, o ambiente daquilo que a mulher vai produzir na terra, é um ambiente de dores, de luta e de dificuldade. E não é pouca, são muitas dificuldades. É por isso que muitas vezes mulheres estão convertendo as suas emoções, o seu amor, a sua vida aos filhos e não mais a Deus. É por isso que muitas vezes mulheres, por causa dessas dores, que não são dores físicas, mas dores na alma, que não é fruto de uma carência do pai, ou de uma coisa que aconteceu no passado, mas é fruto dessa queda, dessa inconsistência que existe no nosso coração, estamos colocando transferindo o valor, ou a busca por algo que vá trazer valor e sentido à sua vida, naquilo que está fora de você, naquilo que você produz. Mas o fato é que o ambiente é de dores, é de sofrimento, é de frustração, é de dificuldade. Aquilo que a mulher produz na terra, de mais valor, a sua gravidez, a criação dos seus filhos. E você pode acrescentar e desenvolver isso para um bocado de outras áreas, as quais as mulheres estão envolvidas hoje na sociedade. É em meio de dores, de sofrimento. E eu conheço, você também conhece, muitas mulheres que sofrem ao nosso redor. Mas elas não sofrem por causa de fulano, de beltrano, disso ou daquilo outro. E o sofrimento é fruto da queda. Também Deus fala para a mulher que aquilo que foi criado para acontecer em harmonia, ou seja, a mulher foi criada à imagem de Deus, mas para ser uma auxiliadora idônea do seu marido. Aquilo que foi criado para ser num ambiente de harmonia, de relacionamento, de amor, de completude, porque o texto no capítulo 2 também fala que por causa disso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher e se tornam ali ambos uma só carne. Ou seja, aquele ambiente que representa na terra um pouco do ser de Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, sendo um só, ali no casamento, como também na igreja, em um outro tema a gente pode falar sobre isso, tendo que aquele ambiente, aquela esfera, representa um pouco uma coisa muito maior do que o casamento. Aquilo que foi criado para acontecer em harmonia, passa a acontecer no ambiente de hostilidade. A ideia é que esse desejo para o seu marido é uma ideia de um conflito. Há um conflito maior no coração da mulher a respeito desse relacionamento com o seu marido. E aquilo que foi criado para acontecer em harmonia, passa a acontecer no ambiente de dificuldade. O marido precisa governar a mulher. A Bíblia diz que o marido governa a mulher amando ela como Cristo amou a igreja. Mas o texto revela que como fruto da queda, o coração da mulher tem uma grande luta. E a luta, essa mesma luta existe no coração do homem com outras faces. Essa luta é de criar coisas e de se estabelecer na terra para se autoglorificar. É essa missão oculta no coração de ser alguém maior do que Deus, que fez com que ela ouvisse a voz da serpente e comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente poderia terminar a história aqui, mas a história não terminou aqui. A gente vai tomar a ceia do Senhor, porque a história não terminou aqui.
Tem um livro de um autor, um livro sobre apologética, que o título dele é assim, Não Era Para Ser Assim. Não quero nem abordar o conteúdo do livro, é justamente esse tema, só o título do livro. Não era para ser assim. E porque não era para ser assim, Deus resolve ir ao encontro de Adão e Eva. E ao contrário da serpente, ele não procura Eva, ele procura Adão. Perguntar: o que é que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Quem te fez saber que você estava nu? Que história é essa, Adão? O que foi que aconteceu aqui? Deus vai ao encontro. Deus vai lá onde eles estavam escondidos. Interessante que nessa missão de autoglorificar-se, nessa missão de encontrar e resolver os problemas com as próprias mãos, que é muito próprio dessa faceta da natureza feminina também hoje, ela está lá escondida naquelas folhas de figueira que podem representar tanta coisa. Aquela folha de figueira pode ser até os filhos, podem ser coisas boas, dádivas que Deus dá para a gente. Pode ser até o casamento, o marido, em quem a gente deposita tanta confiança que passa a, de repente, trocar até Deus por ele, ou Jesus por ele. Os filhos, o trabalho, a missão, aquilo que Deus está dando para você, mulher, desenvolver na terra. Essa é a folha da figueira, que é a tentativa de resolver, de comprar, de se auto-redimir. Só que, irmã e irmão também, não era para ser assim. Por que não era para ser assim quando Deus conversa com a serpente, com Eva, com Adão também? Resolve fazer para eles vestes de animais. O Senhor, naquele jardim, sacrifica animais e cobre a vergonha de Eva. Cobre a vergonha do pecado. Há uma redenção acontecendo aqui. Há um mover da graça de Deus acontecendo aqui. Isso é a mesma coisa que vai sendo revelada à medida que a Bíblia foi sendo escrita e Deus foi revelando para a gente. É aquele cordeirinho que aparece quando Abraão está para sacrificar Isaac na mesa. E aparece lá aquele carneirinho para morrer na mesa lá no lugar de Isaac, substituindo. Aquele sangue. É aquele sangue ou aquele cordeiro que Deus fala para Moisés sacrificar. Aquela Páscoa que deve ser uma grande celebração do povo de Deus no Êxodo, porque eles foram libertos da escravidão, da servidão. Assim como diz lá no início dos 10 mandamentos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aquela Páscoa que é a celebração da libertação de Deus no nosso coração, da salvação de Deus, aquele cordeiro que está sendo imolado e sacrificado pelos nossos pecados. Mas preste atenção, porque esse cordeiro, ou esse sacrifício, ou essa redenção e esse poder não está no animal, mas está no fato de ter Cristo, antes da fundação do mundo, morrido por nossos pecados. E feito essa obra de uma forma tão completa, que quando ele chega lá na cruz, ele diz: está consumado. Mas antes de ir à cruz, ele senta com os discípulos e restabelece aquela Páscoa no seu próprio corpo e no seu próprio sangue. É assim que nós vamos celebrar a ceia. É assim que Deus vai ao encontro de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. É assim que Deus pode resgatar o coração de você, mulher, que está aqui hoje. Preste atenção, mulher, porque muitas vezes a folha de figueira podem ser coisas boas que a gente tem aqui na terra. Preste atenção, você, homem, porque você está falando da mulher. Irmão, se você é casado, convive com mulheres, seja no casamento, em outros ambientes, amigas, irmãs. Essas irmãs precisam ser lembradas daquilo que traz sentido e significado ao seu coração. E não são as folhas de figueira,
não é a ideologia feminista, não são os valores, não são as conquistas, as competências que ela tem, porque tudo isso está debaixo de dores, está debaixo de maldição. Mas o que traz dignidade e sentido ao coração de uma mulher é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que Deus está indo lá ao encontro, sacrificando e cobrindo a vergonha de Eva, como também a vergonha de Adão. Você é solteiro e está procurando uma mulher, irmão, não procura uma mulher que está empoderada. Procura uma mulher que está se apoderando do poder de Deus. Uma mulher que é mulher de Deus. Uma mulher que ama Jesus, que quer Deus de verdade. Não uma mulher que quer usar o perfume da Gisele Bündchen, mas uma mulher que usa o perfume de Cristo. Olha aí, amém? Que ela é perfumada por Cristo, mais do que qualquer joia, qualquer iguaria, qualquer cheiro que pode ter aqui. Uma mulher que é cheia de Deus. Queria chamá-lo para a gente orar, irmão. Se você puder fechar os seus olhos, a gente vai se preparar para a ceia do Senhor também. Você que é mulher, pode inclinar o seu coração, dizendo ao Senhor: Deus, me faz mesmo, Senhor, me apoderar de Ti. Você não precisa cair na conversa da sua mãe, que diz a você: trabalhe, conquiste, faça, para no futuro não depender de homem, não depender disso ou daquilo outro. Querida irmã, não era para ser assim. Pela graça de Deus, há um outro mover, há um outro espírito, há uma nova vida que pode brotar dentro do seu coração, para você ser uma mulher de Deus nessa terra. Você pode orar e clamar: Senhor, eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero ser lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Eu quero estar debaixo desse poder, que é o poder do sangue de Jesus. E resgata, que me tira desse eixo das dores, das maldições, e me liberta para uma nova vida. Para uma vida que tem Deus como referência, como sentido, significado, valor, totalmente em Deus e não em mim mesma. Irmão, você pode orar também no mesmo sentido, clamando: Senhor, cobre as minhas vergonhas, cubra-me com o Teu sangue, com o Teu poder, com o Teu Espírito, Senhor. Oh Deus, nos abençoa aqui, Pai, essa noite. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome. O Senhor fez uma nova história acontecer. E hoje, vivendo onde vivemos, nós podemos viver essa nova história do Senhor, Pai. Queremos, Senhor, aqui na Tua mesa, celebrar a vitória do Cordeiro. Celebrar a Tua vida, Tua graça, o Teu amor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, como precisamos de Ti. Vem, Senhor, e à medida que tomarmos o pão, o cálice, resgata no nosso coração Teu grande amor, que fez o Senhor vir ao nosso encontro enquanto estávamos ali escondidos. Ó Deus, aquelas folhas de figueira, escondidos na nossa culpa, no nosso pecado. E o Senhor vem ao nosso encontro, nos chama pelo nome, nos lava de todo pecado, nos dá uma nova vida, coloca os nossos pés sobre uma rocha. Senhor, faz-nos lembrar mesmo no coração o poder da Tua redenção, da Tua graça.
para a gente se apoderar do Senhor, a tua salvação aqui hoje. Levanta, Senhor, em nossa comunidade mulheres de Deus, para abençoar essa terra, para perfumar com o perfume de Cristo, para ter em si o temor do Senhor, a beleza da graça de Deus vibrante no coração. Ó Senhor, aviva a tua obra em nosso meio, vivifica-nos, glorifica o teu nome em nosso meio, Senhor. A glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.